Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e despediu-os o fermento dos fariseus. E logo entrando no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam-se entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disseram-lhe: Para que arrazoais, se que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos 7 cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. E eles lhe disse: Como não entendeis ainda? A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo